Imagine só, você acorda no meio da noite, mas tem algo que está terrivelmente errado. Você tenta se mexer, tenta gritar, mas não consegue. Você está literalmente preso no seu próprio corpo. E um grito de pânico fica preso aqui na sua garganta, mas sem som, sem nada. E é exatamente aí que você sente uma presença estranha. Uma pressão esmaga o seu peito e respirar se torna uma batalha. E você tem uma certeza assustadora. Você não está sozinho. No canto do quarto, uma sombra se move, te observando em silêncio. Agora, o que é isso? Foi um ataque demoníaco de verdade, como as lendas contam há séculos? Ou foi um bug bizarro na máquina complexa que é o cérebro? Milhões de pessoas no mundo todo contam histórias muito parecidas. Elas falam dos invasores das sombras, presenças assustadoras, demônios e até abduções alienígenas. Por muito tempo, isso alimentou o terror e o folclore. Mas o que será que a ciência tem a dizer sobre isso? Será que existe uma explicação lógica para um medo que parece tão sobrenatural? Então hoje a gente vai descobrir o que a ciência diz sobre a paralisia do sono. A gente vai separar o que é mito do que é fato. Vamos descobrir também porque o nosso cérebro é tão bom em criar os demônios. E o mais importante, eu vou te dar um guia definitivo para você transformar esse pânico em poder. E eu tenho certeza que você não vai querer perder isso. O que é exatamente a paralisia do sono? A explicação é bem interessante. Resumidamente, a sua mente acorda, mas o seu corpo não. Isso é muito doido. Isso tudo acontece durante a fase de sono REM, que é quando a gente tem os sonhos mais loucos. E para impedir que você saia por aí lutando contra os ETs, voando pelas paredes, ou o que quer que seja que você esteja sonhando, a sua mente ela dá um botão de pausa em toda a parte muscular, para que você não saia fazendo aquilo que você está sonhando. É um sistema de segurança genial. E essa paralisia temporária, ela tem um nome. Chama-se atonia muscular. O bug acontece quando a sua consciência liga antes de você desativar aquela pausa muscular que a gente falou. O resultado é que você está acordado, consciente, vendo tudo, mas não consegue mexer nada. E esses sintomas descritos pela maioria das pessoas pode durar alguns segundos ou até minutos. E eles são sempre os mesmos. Você não consegue se mover ou falar, você sente como se fosse um prisioneiro do próprio corpo, você sente pressão no peito, como se tivesse algo te esmagando aqui. Surgem alucinações que parecem 100% reais. E é aqui que os demônios aparecem. E também você pode sentir medo e pânico extremos. Aquele maior medo que você já sentiu na sua vida. E aqui vem a parte mais importante. Mesmo que pareça que você está deixando essa vida, que está indo embora de uma vez, a paralisia do sono é inofensiva. Ela não pode te machucar fisicamente. Os seus músculos da respiração continuam funcionando normalmente. O medo é real, mas a ameaça não. Então pera, se não é um demônio de verdade, por que parece tanto com A Fábrica de Monstros? Por que vemos demônios? E é aqui que o seu cérebro vira o diretor de filme de terror. As figuras sombrias, os sussurros, aquela coisa maligna no canto do quarto, é você que está criando tudo isso. São as chamadas alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas. E elas são divididas em 3 grupos, como se fossem níveis de um jogo. A primeira, um intruso, a mais comum. É a sensação clara de que tem alguém no quarto com você. E quase sempre é do mal. Você pode ver vultos, ouvir portas abrindo ou até mesmo sussurros. 2, o íncubus. Esse é o que dá a sensação de pressão no peito, de sufocamento, como se tivesse alguém em cima de você. E 3, experiências corporais bizarras. Essa é a mais estranha de todas. Você sente que está flutuando, sendo arrastado da cama ou até saindo do próprio corpo. Mas por que o cérebro ele cria monstros e não talvez gatinhos ou filhotinhos de cachorro fofinhos? Isso tudo por conta de uma estrutura cerebral pequena chamada amígdala. Ela pode ser considerada como o centro das emoções do nosso cérebro. Mas também podemos pensar nela como se fosse o botão de pânico do cérebro. Então pensa na sequência. Você acorda paralisado, seu cérebro surta e liga o botão do pânico. Aí ele tenta desesperadamente achar uma ameaça, mas não tem nenhuma. E o que ele faz então? Ele literalmente cria uma ameaça. Ele projeta o seu pior pesadelo na sua frente, justamente para justificar o terror que você está sentindo. Isso é muito louco, não é mesmo?
Mas e a pressão no peito? Os músculos do seu peito também estão paralisados. A sua respiração fica mais curta. Você entra em pânico. Então, o seu cérebro decide a seguinte situação. Olha, deve ter um demônio sentado no seu peito. Então esse demônio, essa presença, ele não está no seu quarto. Ele é um fantasma criado pela sua própria mente assustada por conta de um sinal biológico confuso. Fantasmas do passado. Um fenômeno que acontece através das culturas. As pessoas passam por isso há milhares de anos, muito antes da gente saber sobre a ciência do cérebro. E cada cultura criou seu próprio monstro para explicar essa experiência. No Brasil, tem a lenda da pisadeira, uma velha magra que pisa no peito das pessoas. No Japão, é o kanashibari, que tem o significado de como se você estivesse amarrado no metal. E na Europa medieval, eram demônios chamados íncubos e súcubo, mas hoje em dia as pessoas acham que estão sendo abduzidas por alienígenas. E o que isso prova? Que a experiência é a mesma no mundo todo. E o que muda é só a skin do monstro, que é a fantasia que a nossa cultura veste nele. Ou seja, é a mesma experiência, só que com um monstro diferente de cada vez. Fatores de risco e como evitar esse terror noturno. Ok, entender isso é legal, mas a verdadeira pergunta é: tem como evitar isso? E a resposta é sim. E eu vou te dar o segredo para nunca mais você passar por isso. E o culpado número 1 é o sono bagunçado. E os maiores gatilhos são não dormir o suficiente. Dormir pouco é o jeito mais fácil de você conseguir ter uma paralisia do sono. 2. Horários irregulares de sono. Se você tem uma rotina de sono caótica, você está literalmente pedindo por isso. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like aqui embaixo. 3. Estresse e ansiedade. Esses são 2 gatilhos gigantescos para isso. 4. Dormir de costas. Sim, para muita gente isso aumenta as chances. 5. Outros distúrbios do sono, como por exemplo a apneia. E por fim, o álcool. Beber também pode desencadear esse tipo de episódio. E além disso que eu falei, aqui vai o guia definitivo para você evitar a paralisia do sono. Então, primeira coisa, faça uma higiene de sono perfeita à noite. E em especial, tenha horários regulares para dormir e acordar. 2. Controle seu estresse. Use inclusive práticas de meditação que são muito úteis para você fazer isso, em especial perto da hora de dormir. E 3. Faça o possível para dormir de lado. Para algumas pessoas, isso é literalmente a única mudança que precisam fazer, para nunca mais sofrer isso. Mas e se mesmo assim isso acontecer? Então aqui vão algumas estratégias muito poderosas para você vencer a paralisia do sono. Presta atenção. Primeiro, não lute. Lutar só aumenta o pânico. Lembre-se, aquilo não é real. 2. Concentre-se em um micromovimento. Faça o possível para mexer um dedo da mão ou do pé. Isso pode te tirar da atonia muscular na hora. 3. Foque na sua respiração. Lembre-se de respirar devagar, porque isso faz com que você volte ao controle novamente. E por último, faça o possível para conseguir fazer algum barulho. Se alguém te ouvir, o episódio pode parar instantaneamente. Agora, se os episódios forem muito frequentes, procure um médico. Não hesite em fazer isso. E você, já teve paralisia do sono? Eu quero ouvir a sua história mais louca. Comente aqui embaixo. Ler as histórias de todo mundo ajuda a gente a entender que nós não estamos sozinhos nessa. E se você acredita que desvendar os segredos da nossa mente é algo incrível, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.